E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Jordana, ela que personaliza imagens e descobriu, através dessa arte, uma forma de evangelização. A artista Jordana sempre teve aptidão para realizar artes manuais. Desde muito nova, trabalhou com isso, era decoradora de eventos e vendia roupas infantis para festa. Mas por conta da pandemia da Covid-19, o setor foi totalmente atingido e ela teve que se reinventar. E foi através da produção de artigos religiosos que ela achou uma saída. Ela conta com detalhes sobre o início dessa arte. Meu ateliê já tem bastante tempo, né? Vai fazer 18 anos que eu trabalho com artesanato em geral. Já fiz de tudo um pouco, mas a parte religiosa, que eu sempre fiz textos, convites de batizado, lembranças, mas assim, ela veio ficar bem mais presente na minha vida e no meu ateliê foi na pandemia, de verdade mesmo. Quando a gente assim, se viu trancado dentro de casa, né? E aí aquela parte mesmo espiritual, ela veio aflorar, né? Então foi quando eu comecei realmente a criar bastante peça religiosa e foi quando eu vi a procura mesmo. Vendo a grande procura pelo seu trabalho religioso, Jordana viu nas pessoas a vontade de se reconectarem com as coisas de Deus. A partir de então, ela começou de forma mais intensiva a criar variadas peças religiosas para seu público. A artista vem de uma família muito católica, estudou toda a infância e adolescência em colégio religioso, frequentava as missas aos domingos. Mas a sua relação com a fé se fortaleceu mais durante a pandemia, principalmente com a produção dessa arte. Mas a parte religiosa, ela realmente, eu acho que muita gente, essa parte da fé, a pandemia ela veio fortalecer muito a gente, né? Então, a pandemia para mim ela foi um marco muito grande de tudo, na parte religiosa. Mas desde pequenininha, sempre fui de frequentar a igreja com minha família. Após começar a fabricar esses artigos religiosos, Jordana passou a conhecer mais a história das pessoas que encomendavam suas peças, os problemas que elas estavam enfrentando. E isso fez com que ela mudasse sua visão com relação à vida. Quando a pessoa meu cliente entra em contato comigo pedindo uma peça e tudo, ele acaba me contando, então isso é muito incrível. E eu já ouvi histórias assim, de chorar junto, sabe? De uma mãe que perdeu uma filhinha de 6 anos e me dizer que queria um texto com o nome dela, então é muito forte, né? E não tem realmente como você não se envolver, não acreditar no poder que por mais que seja uma peça, um objeto, não lhe dê aquela força, aquele carinho. Então é muito incrível de verdade. São muitos os relatos dos seus clientes, mas sempre tem aqueles que tocam mais o coração da artista. Ela se emociona relembrando um deles. Essa história de uma mãe que me procurou, primeiro ela entrou em contato comigo no mês que ela perdeu a filhinha. Mas ela conversava meio distante. Aí ela sumiu, aí depois ela voltou a falar comigo novamente. E aí ela me contou que a filhinha dela começou a ter umas coisas e tal. E ela foi soltando aos poucos. Menina, ela conversava comigo assim por mensagens, né, por áudio e tudo. E era muita emoção, de verdade. Ouvir a mãe, poxa, eu tenho uma filha de 6 anos. Então, para que mais forte, né? Você vê uma mãe, eu não imagino a dor dela nunca, mas eu fiz esse texto, eu criei um anjinho, coloquei um anjinho com o nome dela, então assim, tudo. E eu te juro que nesses momentos eu consegui esquecer completamente tudo que envolve uma venda, sabe? Questão de custo, de tudo isso, porque eu quero fazer mais, entendeu? Então, assim, a pessoa me encomendou aquilo, aí eu quero produzir uma caixa, eu quero
que ela receba e realmente ela sinta como a história dela me marcou e como foi importante, né? Jordana está passando atualmente por um momento delicado em sua família com a descoberta da doença de um ente querido, mas que está sendo superada através dessa produção. Uma que eu estou vivendo agora, uma pessoa muito próxima da minha família, que a gente já meio perdido sem saber como lidar com a situação, né? Da doença e tudo. E eu tive a ideia de levar a imagem para ela, as santinhas cruas, né, em gesso, e levar os pincéis, as tintas. E eu fiquei naquela, não sabia como ela ia reagir e tudo, mas é onde a emoção vem, assim, quando eu consigo ver o sentimento dela, ela cantando e pintando, né? Foi até o Sagrado Coração de Jesus, a primeira peça que eu levei para ela pintar. Mas, além de produzir e vender esses artigos religiosos, ela também dá curso para aqueles que querem aprender essa arte. Muitas mensagens eu recebo até hoje. Jordana, eu perdi meu emprego. Jordana, eu estou em depressão, eu perdi filho, perdi marido. Ensina. E eu disse, gente, eu não posso ficar com esse dom que Deus me deu para mim, assim, né? Então, foi quando, depois de várias mensagens, realmente, eu posso não aparecer, mas eu sou muito tímida, assim, quando eu vejo as câmeras. E foi meio difícil eu dar esse primeiro passo. Mas a cada mensagem que eu recebia, de dizer obrigada, eu passo madrugadas olhando suas peças, sabe? Isso, menina, isso é algo fantástico, de verdade. Então, foi quando eu decidi, eu preciso passar isso, sabe? Então eu comecei a fazer realmente já as gravações do curso, né, para poder botar aí, porque eu quero realmente passar tudo que eu sei, sabe? As pessoas precisam saber o que é trabalhar com essa parte de artesanato, em geral, né? Que é uma coisa muito boa de verdade. E é com esse dom dado por Deus que Jordana evangeliza todos aqueles que de perto ou de longe têm contato com sua arte religiosa.